Vai rodar um vídeo primeiro? Pode ser? Pode rodar um vídeo dela aí primeiro. Bom, deixa eu me apresentar aqui pra vocês. Talvez algumas pessoas possam me conhecer aí por Thay Galega, porque desde pequena eu sempre fui apaixonada por música, então desde os 15 anos ali eu tinha decidido que eu viveria de música e sempre lutei muito por esse sonho, até que uma música minha viralizou e pegou bastante visualização, chamada Minha Menina, e graças a essa música eu viajei bastante pelo país inteiro, tinha fãs, coisa de aeroporto, enfim, era uma loucura. Foi uma fase muito importante, muito especial da minha vida. Só que nessa época eu também trabalhava ainda como CLT, e aí ganhava ali meus R$1.200 por mês, isso quando eu morava lá em Blumenau, né, que é a minha cidade de onde eu sou natural. Trabalhava em agência de publicidade, e até que em determinado momento eu falei, não, eu vou viver do meu sonho, vou largar tudo, vou para São Paulo, porque é onde a música realmente acontece. Mas, chegando em São Paulo, obviamente era muito complicado pagar as contas, né? Porque quem vive aí da música, de arte e tudo mais, é meio incerto. Você não sabe quando você vai receber no outro mês, quando você vai ter no final do mês, enfim, é uma loucura. Tanto que eu tocava muitas vezes em praça, passava chapéu, e isso era uma das coisas que me ajudava a pagar as minhas contas do mês. Mas chegou a pandemia. E aí, já era difícil pagar as contas, né? Trabalhando ali, vivendo de música. Com a pandemia, então, eu quebrei de vez. Não tive mais condição financeira nenhuma. E aí, tive que voltar a morar com os meus pais. Aos 28 anos, depois de já estar 5 anos morando sozinha em outro estado, sem conhecer ninguém, totalmente independente, tive que voltar para casa dos meus pais, lá em Blumenau. E aí, tinha quebrado, putz, estava totalmente ferrada de grana. Teve um momento que é muito marcante, que foi, eu ainda não tinha cancelado o meu contrato de aluguel lá de São Paulo, né? Só que eu precisava de R$9 para pagar a conta de gás do meu apartamento de São Paulo. Eu tive que pedir para minha mãe, para ela pagar minha conta de gás, porque eu não tinha R$9. E aí foi esse momento que eu falei, cara, não dá para ser assim, não tem como ser desse jeito. Eu sou uma pessoa totalmente independente, eu consigo minhas coisas, eu vou atrás de algo para mudar isso. Nesse processo, acabei entrando para o mercado digital, e foi onde eu descobri uma nova paixão, né? Uma segunda nova paixão ali que entrou pra minha vida, que é o mercado digital, junto com a música. E aos poucos, né, fui estudando ali, me dedicando e tendo os meus resultados. E aí, quando a gente acha, beleza, então agora a vida ficou massa, agora eu tô começando a ter meus resultados expressivos. Comecei ali a ganhar minhas comissões e comecei a descobrir o mercado de ganhar em dólar como afiliado e tudo mais. Veio a Covid. Pois é. E aí essa sempre é a parte difícil pra mim de falar sobre, porque eu peguei Covid, só que eu fui pra UTI. Eu fiquei realmente muito mal. Aqui tá meus medicamentos. É isso, galera. Diário de uma Covid foda. O médico falou assim que foi alguma coisa que aconteceu ali, que eu consegui me recuperar muito rápido. Eu fiquei, se eu não me engano, 1 semana na UTI, no total no hospital eu fiquei 12 dias. E foi um processo muito complicado, vivi muitas coisas, assim. Ai, cara, eu não consigo falar disso sem chorar. Mas eles vão ver que é verdade. Caraca, mano. Enfim, gente, eu nunca consigo contar essa parte da história sem ficar emocionada. Mas é porque foi a fase mais difícil da minha vida. Porque, enfim, é um assunto muito delicado, mas que deu tudo certo, eu fiquei bem, eu me recuperei super rápido, na verdade. E só que eu nunca me esqueço que teve um dia que eu já tinha saído da UTI, mas eu ainda estava em observação. E eu lembro que nesse dia eu pensei assim, cara, quando eu sair daqui, quando eu voltar para minha casa, eu vou viver tudo de melhor que a vida tem para proporcionar. Eu vou ser a primeira milionária da minha família. E isso tá decidido. Isso não é uma vontade, não é mais um desejo, é uma decisão. Quando eu tava naquela cama de hospital, eu decidi que eu ia viver as melhores coisas. E eu tava recém-quebrada. E aí, dito e feito, eu melhorei, me recuperei bem. Mas esse foi um processo que eu enxergo muito como um processo de renascimento da minha vida e que me deixou mais determinada do que nunca, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito determinada, mas depois disso eu falei, cara, isso vai acontecer, eu vou fazer isso acontecer. Eu vou tornar tudo que eu quero possível. E depois disso, por fim, o que veio foi uma decisão de que eu precisava compartilhar
não só tudo que eu vivi, mas todo o conhecimento que eu adquiri, né, ao longo desse tempo com outras pessoas, para proporcionar também essa virada de chave, essa mudança de vida. Em resumo, essa é a história da Thay. E aí, gente? Boa tarde! Pô, obrigada. Tô chorando aqui, eu assisto esse vídeo, eu choro. Mas isso é para mostrar para vocês que todos nós temos uma história, todos nós temos um começo, e são alguns anos até chegar nesse palco. Então, o que eu quero deixar na cabeça de vocês hoje, ao fim dessa palestra, é que um dia vocês também estarão palestrando no evento do mentor de vocês, que é isso que está acontecendo comigo hoje. Obrigada. Tô nervosa, tá? Eu falei pro Caio, porra, agora risquei da listinha de meta da vida. Palestrar no evento do meu mentor. Tô tremendo toda aqui, mas vamos embora. Seguinte, eu tenho coisinha para passar o slide. É isso aqui? Fechou. Beleza. Então, vocês viram o resumo ali da minha história. Eu tenho hoje 33 anos, com essa carinha de 18. E hoje eu já faturei mais de 20 milhões no digital, entre afiliado, produtora. Vocês viram que eu não tinha R$9, né? E como diz na minha terra, eu não tinha 9 pila. Estava complicado. E isso aconteceu ao longo de uma jornada. Por muito tempo, eu comecei como afiliada no Google em 2021. Meu primeiro mentor foi o Caio, até hoje meu mentor. E por 2 anos eu foquei no Bing Ads. Talvez algumas pessoas aqui me conheçam como a mina do Bing. E isso é importante também na minha jornada. Por quê? Quem conheceu? Alguém aqui rodou Bing? Levanta a mão. Ó, uma galera até. Vocês sabem que aquilo era a paixão da minha vida e que, do nada, ele, tipo assim, não quero mais que ninguém use essa porcaria aqui. E aí, bugou. Muita gente, inclusive eu, achou que eu ia parar quando o Bing parou. Eu tive uma crise de identidade muito forte e fiquei, tá, se o meu nome é mina do Bing e o Bing morreu, morri junto. Né? Tipo isso. Mas não, cara. O que acontece é que, quando a gente entende o potencial do digital, o que você faz quando uma coisa não está mais dando certo? Igual o Caio falou, de estratégias que ele tirou do GPA. Cara, você foca, continua e segue sua vida estudando e indo para a próxima etapa. Então, eu comecei no Google em 2021, tive 2 anos dedicados 100% para o Bing e retornei para o Google quando o Bing resolveu bugar, como eu falei aqui. E aqui eu quero trazer um pouco da minha jornada. É muito legal olhar para os 20 milhões, mas aqui a gente tem meu primeiro mês de Google Ads. Olha o tanto de reembolso que eu tive, tá? Aqui era vendendo produto que só pagava em reais na época, Hotmart. O mês fechou ali uns R$400 de lucro, aparentemente, mas tem a parte do tráfego, ou seja, prejuízo. Aqui, não sei se dá para ver bem o mês lá, mas aqui ó, era setembro de 2021. Mesma coisa, prejuízo no meu segundo mês. Terceiro mês, outubro, parece que estava melhorando um pouco, só que, na verdade, aqui eu estava ainda empatando. Terceiro mês. E aí, aqui, nessa época, quando eu comecei, eu sempre gostei muito de documentar a minha jornada. E eu acho muito legal passar isso para vocês. Independente se você está começando agora, se você está cometendo erros, se você não está com lucro, documenta a tua jornada. Nem que seja para ti. Para tu guardar no celular. Cara, isso aqui é muito legal. E aí eu gravava vídeos para o YouTube e falava assim, ó, eu vou mostrar como é que eu estou trabalhando com o Google Ads. E vocês viram o resultado que eu tinha, né? Eu não estava querendo ensinar ninguém a fazer o que eu fazia. Eu estava documentando a minha jornada. E aí, pode passar aquele outro videozinho? Que é o final de um vídeo, ó.
Você viu que eu falei? Eu fechei no prejuízo e ok. Mas por que eu tinha esse pensamento? Porque eu já tinha entendido que o prejuízo inicial, ele é um investimento, ele não é um prejuízo. Eu não estava com prejuízo. Eu estava aprendendo, cometendo erros, aprendendo a corrigir e não cometer os mesmos erros. E aí, depois de 4 meses sem resultado positivo, alguém aqui está nesse momento agora? Levanta a mão aí. Ó, tá vendo? Isso aqui é normal, galera. Igual o Caio falou, a gente tem essa maturação, geralmente de 3 a 6 meses. Eu estou aqui para provar isso aqui. E aí a minha virada de chave, ela veio quando eu conheci o mercado da gringa e comecei a ganhar em dólar. E foi justamente por ser uma pessoa que não desiste que eu comecei a ter alguns resultados. Lá em 2022, eu peguei o mais tarde que eu consegui de print, o mais na ClickBank, agora eles ficam, só deixa você ver o calendário até um certo ponto, mas comecei lá na ClickBank, aqui tem Buy Goods, enfim. E aí foi aqui que eu virei a minha chave. Beleza. E se eu tivesse desistido no meu 3º mês? Pô, 3 meses, fazendo todos os dias uma parada e fechando no prejuízo, qualquer pessoa sente vontade de desistir. E eu também senti vontade de desistir. Mas eu não desisti. E é por isso que eu estou aqui hoje. Assim como eu não desisti nos 3 meses de prejuízo, e também não desisti quando o Bing resolveu bugar tudo. O que eu fiz foi simplesmente focar no meu processo, focar no meu conhecimento, que é algo que não retrocede. Uma vez que você aprende algo, você vai voltar desse evento com muita coisa que você está aprendendo que não vai retroceder, não vai sair da sua cabeça. E aí, o que eu sempre foco? Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu objetivo. Hoje vocês estão aqui, vocês estão fazendo algo. Amanhã vocês estarão aqui, beleza. Mas e segunda? Vocês vão fazer algo pelo objetivo de vocês? Subir uma campanha, garimpar um produto, que seja? Todos os dias, faça algo que está te aproximando dos seus objetivos. Porque aí, as coisas que você deseja, elas vão acontecer. Vai vir plaquinha, vai vir levar os seus pais para todos os lugares e viajar, tudo isso. Mas a gente tem que fazer coisas para alcançar isso. Isso aqui não cai do céu, não. Então, pensando nisso, o que eu pensei em trazer para vocês hoje? Eu vou trazer para vocês 7 hábitos que triplicaram o meu lucro sem eu ter que triplicar o meu trabalho. Afinal, não adianta nada de ter dinheiro também e não curtir o dinheiro. E aí, um spoiler eu não escalei porque eu descobri um truque mágico. Eu escalei porque eu parei de estragar as minhas próprias campanhas. Vocês conseguem entender o que está falando aqui? E aí é o seguinte. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão aqui, e é para ser sincero, tá? Que eu vou citar aqui 7 erros. E eu quero que quem comete o erro que eu citar, levante a mão. Não vale mentir. Não é para ter vergonha aqui, não. Vamos lá. Erro número 1. Mexe na conta 10 vezes no dia. Levantou 2 mãos aqui. Mexe 20 vezes, pelo jeito. Eu duvido que foi... calma aí. Levanta a mão todo mundo que faz isso. Eu ainda acho que não é todo mundo aí, mas beleza. Vamos para o próximo. Abre 20 abas e se perde no que está fazendo. Vocês estão sendo mais sinceros agora. Gostei. Aí, se soltou. Está testando 7 produtos ao mesmo tempo. Eita, beleza. A gente vai sair daqui para corrigir essas coisas hoje, hein? Aumenta orçamento, CPC ou CPA o tempo inteiro. Tem gente que vai garimpar aqui hoje, hein? Que isso? Vamos lá. Casou com um produto e tem medo de se divorciar. Eita! A outra estava entregando a amiga, assim, ó. Ah, gosto assim, tem que entregar mesmo. Sente culpa por fazer pouca coisa.
Clássico, né? Esse é normal. Trabalha 8 horas, mas sente que não fez nada. Isso aqui são erros que a gente comete. Honestamente, se duvidar de ou outro, eu que já tenho 5 anos, cometo ainda alguns deles. Acontece. Mas o objetivo é que vocês saiam daqui. Quem quiser tirar foto, deixa eu sair da frente. É que vocês saiam daqui hoje. Pelo menos isso aqui tem que ser riscado da vida de vocês. Combinado? Tira a foto que é para levar de lição de casa mesmo. Tudo isso se resume a uma palavra. Que eu sou boa nisso aqui. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Tomei 2 Rivotril antes de subir no palco. Acho que logo eu vou tatuar um, de tanto que ele anda comigo. Sou uma pessoa ansiosa, tem crises de pânico. Então, essa palavra eu conheço bem. Estou com lugar de fala nessa palestra de hoje. Mas tudo isso se resume à ansiedade. E não foi piada, tá, galera? É verdade. Tudo isso se resume à ansiedade. E ela acontece com a gente. Até quando a gente já está mais tempo no mercado, ela persegue a gente. Mas os 7 hábitos que eu vou passar para vocês vai ajudar vocês a eliminar isso aqui, pelo menos na questão Google Ads. E entendam o seguinte, a pressa pelo resultado é o maior custo invisível do tráfego. Porque você não perde dinheiro no Google por falta de técnica, por falta de conhecimento. Vocês já estudaram pra caramba. O que faz vocês perderem dinheiro é que vocês não têm uma rotina que impede você de atrapalhar as tuas campanhas. Agora sim, se estão todos prontos, vou pedir para vocês anotarem ou tirarem foto, o que preferirem, dos 7 hábitos que vocês vão começar a aplicar depois de hoje. Vamos lá. Hábito 1. Revisão com frieza. O que significa? Cara, não mexe na campanha no dia que ela te frustrou. Sabe aquele produtinho que a gente está vendendo? Ele vende, sai uma vendinha por dia. Aí chegou hoje, 8 horas da noite, não vendeu ainda. O que eu faço? Vai lá mexer na campanha, né, maldito? Não, cara, não mexe. Não mexe. Lembra sempre que são humanos por trás da tela. Então, não existe a matemática exata de todos os dias vai vender no mesmo horário. Não existe isso. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar hoje os dados de ontem, que é o dia que já se concluiu. E eu não vou mexer ali nessa campanha no dia de hoje, que ela me frustrou e não trouxe o resultado que eu estou acostumado. Se eu tomo decisões de cabeça quente, 99% de chance de eu fazer a coisa errada. Hábito 2. Horário de otimização, para você ter uma rotina. E aí, o que eu recomendo, tá? Cada um tem a sua vida, sua rotina, mas eu gosto de fazer isso de manhã. Se não puder, beleza, faz à noite. Mas lembrando, você não vai analisar as coisas de hoje. Você vai dar uma olhada, né? Você vai analisar, mas não vai otimizar o que aconteceu hoje. Vai fazer isso com o que aconteceu ontem. Próximo. 3. Priorização semanal. Aqui muita gente erra, que é, cara, hoje eu vou garimpar um produto. Beleza. Você abre lá uma CB Snooper, abre a ClickBank, a MaxWeb, a BuyGoods, a Terra Leads, a Dcombo, e vai. E o que você faz? Quando você vê, enquanto você está garimpando, você está assistindo um vídeo no YouTube, da entrevista lá do meu amigo do Pode Ficar Rico, enquanto você estava garimpando um produto, ou enquanto você está vendo um vídeo no YouTube, você escutou uma coisa, você foi ver uma estratégia, cara, você se embolou todo e você perdeu o rumo que você estava fazendo. E aí você acha que hoje foi um dia produtivo. Hoje eu assisti vídeo no YouTube, garimpei produto. Você não fez nada direito. Você tem que fazer uma coisa bem feita. Produtividade de adulto é terminar uma coisa por vez e não
começar 10 coisas e não terminar nenhuma delas. E aí, eu quis trazer algumas coisas aqui para dar uma quebrada, que é, nossa, mas para ela falar isso é fácil, né? Olha o resultado que ela tem hoje. Eu gostava muito de reclamar no Twitter, tá? Eu era uma usuária assídua de Twitter. Presta atenção nisso aqui, ó, 2018. Aqui fazendo planejamento para ser milionária antes dos 60 anos. Estava sem expectativa. Isso aqui eu estava... 7 anos atrás, vou entregar a minha idade agora, eu tinha 26 anos. Estou rindo, mas estou falando sério. Aí, depois aqui, ó, 2020. Anotem aí, eu vou sair rica dessa quarentena de tanto que eu estou estudando. Acordo 7, começo a estudar e só paro às 11. Isso, claro, estudando coisas e tudo mais. Aqui, a mente, ó, o tempo inteiro pensando no quê? No momento que eu ia conquistar o que eu queria. 2022, o que eu já estava fazendo? Finalizei agora a minha terceira e última mentoria do dia, e amanhã já tem mais 2. Juro, vou ficar milionária até o final de 2023. O foco estava a milhão. Mas aqui eu já estava dando mentoria individual. Nessa época, eu cobrava... Nossa, eu nem cobrava. Sabe o que eu fazia? Eu era afiliada do GPA. Fui top afiliada lá algumas vezes, né, Caião? Tamo junto. E aí, quem comprava o GPA pelo meu link, eu ganhava uns 100 e poucos reais de comissão, até porque o GPA era 497 nessa época, eu acho. E eu dava a minha mentoria individual de graça para quem comprasse pelo meu link de afiliada. Então, o que eu ganhava era a comissão ali do GPA. Mas o que aconteceu nesse momento? Cara, acho que foi onde eu mais aprendi e eu mais cresci. Foi quando eu dava 3 mentorias individual por dia por um valor de comissão do GPA. Estava enriquecendo o mentor, né? Foi mal não, porque foi ele que me deixou rica também, então estamos juntos. É isso. Então, obrigada. Quando vocês olham para o nosso palco, eu sei, vocês não têm acesso ao bastidor, mas muitas vezes isso aqui é o bastidor, cara. Desde 2018, na teimosia, vou ficar milionária nessa porra. E deu certo, graças a Deus. Aí, voltando aos hábitos. Hábito 4. É importante você ter uma janela de teste. E eu sei que aqui, pelas mãozinhas que se levantaram, tem aí umas coisas para serem corrigidas. Que é, pelo amor de Deus, não mate uma campanha antes de ter dados concretos. Por quê? Você precisa ter motivos para mexer na sua campanha. Você tem que definir critérios para você tomar atitude. E aí, se a sua campanha está 3 dias sem rodar, você tem que definir o que você faz na sua campanha quando ela está 3 dias sem rodar. O que vocês fazem, geralmente? Tem uma campanha que está 3 dias sem rodar. Vou aumentar o orçamento. A outra está 3 dias sem rodar. Vou pausar, vou desistir. Cada uma você toma uma decisão diferente. Então, você precisa ter um hábito com critérios. Então, 20 cliques, o que eu faço? Se eu analiso, se eu pauso. Vocês têm definido os critérios de tomada de decisão? Ou vocês ainda estão tomando decisão com, sei lá, pega um dado, joga para cima, o número que cair, toma a decisão por mim. A gente não pode agir dessa forma, certo? Porque existe método. Quando a gente tem uma metodologia, é simples. Decisões se toma baseada em dados, nunca em achismo. Número 5. Aí a galera casada com o produto. Vamos lá. Abandona rápido o produto errado. Porque a sua intuição, que 20 cliques não vendeu ainda, mas eu sinto que no próximo clique pode vender. Quem nunca? Acho que eu até hoje, de vez em quando, meto uma dessa. E aí, isso custa caro. Só que a pior parte é que, geralmente,
isso leva o lucro daquela outra campanha embora. E aí você não fica patinando. Mas você não está patinando porque você não sabe fazer vendas. Você tem campanhas vendendo com lucro. Mas você insiste que a sua intuição te diz que aquela outra campanha que você testou, nossa, mas tinha tanta busca, um clique tão barato, eu sinto que ela vai ser o meu produto campeão. E aí você fica lá, ó, casado com o produto e não sai. Então, o lucro, ele está no que você abandona e não no que você insiste. Leva essa frase para casa, isso aqui já vai mudar muito o resultado de vocês. O lucro está no que você abandona. Aqui, beleza. Vamos falar da nossa ansiedade, então, que é o custo invisível. Você precisa também deixar algo muito importante, que é a nossa saúde mental. Você também precisa preservar ela. Não tem como você ser uma pessoa bem-sucedida com a mente fodida. Acabei de criar essa frase e vou escrever lá que essa frase é minha. Acabei de soltar aqui. Mas isso é verdade, independente no mercado. Não importa se é afiliado, se é empresário de outra coisa. Com a sua mente fodida, como é que você vai ter uma operação que flui bem? Como é que você vai tomar boas decisões? Então, entenda que o nosso mercado ele permite que a gente tenha uma rotina curta. E também é importante a gente comemorar as nossas microvitórias. Por quê? Se você olha demais para o palco dos outros, você tem que entender que a maioria, quando sobe a primeira campanha, leva umas 2 horas, 3 horas, para botar uma campanha no ar. Quem aqui levou mais ou menos isso, na primeira campanha que subiu no Google? Quase todo mundo, né? É padrão. Quanto tempo você leva hoje para subir uma campanha? 10 minutos? Nem isso? Isso é uma microvitória. Isso mostra o quanto você evoluiu. E é importante você reconhecer as tuas microvitórias. Então, aprenda a olhar para trás, para você para trás, não para os outros. E falar, caralho, hoje, para escolher um produto, eu estou maneiro. Antes eu levava 3 dias. Hoje, 2 horas, eu consigo ter um olhar mais clínico. Isso é importante também. Você se valorizar e saber que você vai chegar longe. E o nosso 7º hábito, que é silêncio estratégico. 80% do lucro acontece quando você não mexe. E essa é a frase que vocês menos queriam ouvir no evento. Que é sobre não mexer na campanha. Porra, mas ela veio me falar como ter mais resultado e está falando para eu não mexer na campanha? Está errado esse negócio aí. Pois é, quando você interfere demais na sua campanha, você fica reiniciando o aprendizado dela. E, às vezes, ela já tinha encontrado o melhor público. E aí, você estragou a sua campanha. Porque no Google Ads, o que você não faz é tão importante quanto o que você faz. Conseguem entender isso? Se vocês voltar segunda-feira mexendo 10 vezes na campanha no dia, eu vou ficar chateada. Então, o que a gente pode concluir com tudo isso, tá? Você não domina o Google. Você domina a si mesmo, enquanto o Google faz o trabalho por você. É algo talvez óbvio, mas que precisa ser dito. Se você voltar para casa com essa frase, você pode mudar o seu jogo em questão de 1 mês. Então, se vocês conseguirem sair daqui, implementando pelo menos 2 ou 3 hábitos, tá? Desses aqui, e é importante realmente fazer eles. Você vai conseguir ganhar mais dinheiro e sofrer menos com ansiedade. Você sai ganhando de 2 lados. Ganha mais dinheiro, fica menos ansioso. Então, ó, eu vou pedir só esse exercício aqui para vocês,
Por quê? Eu procurei lá em casa e não consegui achar o meu caderno da primeira imersão do Caio que eu fui, em 2022, lá em Guarulhos. Ele passou isso aqui de tarefinha para a gente. E aí eu anotei as 5 metas, que era para 5 anos para frente, ou 10. E aí, 1 ano depois, eu tinha batido todas elas. E quando eu escrevi metas que pareciam muito distantes para mim. Que era morar na praia, era aposentar meus pais, eram várias coisas. E o que aconteceu? Isso se concretizou. Então, podem escrever depois, mas já deixem anotado aí. Vocês precisam definir hoje 5 metas para 2026 e 5 para daqui, para 2031. Por quê? Para você documentar a sua jornada. Sabe o que acontece quando a gente começa a ganhar muito dinheiro? Às vezes, a gente esquece o valor que ele tem. E isso daqui é o que faz a gente lembrar onde que a gente estava e o quanto que o dinheiro, naquela época, era importante para a gente ter. E hoje, às vezes, a gente não reconhece mais, não valoriza mais do jeito que deveria. Isso aqui deixa a gente com o pezinho no chão. Se a gente deixar o dinheiro subir na nossa cabeça, a gente volta a ter a mente fodida e não dá 1 ano, a gente quebra. O dinheiro não pode estar na frente dos seus valores. E é aqui, as metas, para mim, elas têm muito a ver com os meus valores, com o que eu posso proporcionar para a minha família, com o que eu consigo fazer para as pessoas que eu amo, certo? Então, fica ali essa tarefa, depois vocês vão, de acordo com cada tarefa, escrever. Tá, minha meta para 2026 é ganhar 10 mil reais no mês, ainda não faço isso. Aí você vai destrinchar em 10 como que você faz isso. Como eu faço 10 mil reais por mês? Ah, eu subo uma campanha, eu garimpo um produto por dia, por semana. Você vai escrever o seu como, independente de qual é a sua meta. E, quando você tem um objetivo, você tem que definir ele e dividir ele em microtarefas. Você já viu pessoas que falam assim, ó, hoje eu sou CLT, né? Isso era a minha realidade. Eu era CLT, ganhava R$ 1.200. Já pensou se a minha meta para o ano que vem é já ganhar 1 milhão por mês? O que vai acontecer? Vou me frustrar. Porque também não é uma meta tão alcançável assim. E aí, eu preciso definir pequenos objetivos e começar hoje. E fazer essa construção. Vários quadradinhos se tornam o seu objetivo ao longo do tempo. É normal, é assim que vai acontecer. E aí, para a gente finalizar aqui, disciplina é você fazer o que você não quer para você ter o que você quer. Você precisa fazer o que você não quer. Ah, e hoje eu não estou afim de fazer tal coisa. O problema é seu. Você vai ter que fazer do mesmo jeito. Você não tem um objetivo maior? Como é que você quer chegar nesse objetivo? Se você, quando esbarra numa coisinha mais chatinha, ah, hoje eu não queria criar pressão, não. Pô, mó chato. Ah, beleza, e vai vender como? A época de botar o link de afiliado lá, direto do Google, lá em 2021, não tem mais, não. Então, entenda, você pode conquistar tudo que você quiser. Eu já fui a pessoa que não tinha R$9, eu já fui a pessoa que estava na UTI, eu já fui a pessoa que, em 4 ou 5 eventos do Caio que eu vim, eu estava aí sentada, ouvindo as palestras. E hoje eu cheguei aqui. Não foi fácil, foi uma jornada, mas a minha constância me trouxe até aqui. Então, se uma suspensão não me parou, se um bloqueio não me parou, o Bing bugar não me parou, você acha que alguma outra coisa vai me parar? Não vai, não.
Muito obrigada, gente. Espero que vocês saiam daqui com aprendizados. Obrigada.